Fala galera, bom, nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo o review do segundo episódio do Double Feature, que estreou simultaneamente aí com o primeiro, na verdade em sequência ao primeiro. Foi a primeira estreia dupla de American Horror Story que a gente teve, e o episódio Pale trouxe aí um pouco mais de desenvolvimento de alguns personagens, e eu vou estar analisando cada parte dele aqui nesse vídeo. Antes de começar a falar do episódio, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos. A gente tá quase batendo 100k, então eu quero muito pedir a ajuda de vocês pra gente chegar nesse número que vai ser muito importante pra gente. E também aqui na nossa descrição tem todas as redes sociais aqui da página, então se vocês ainda não seguem a gente, sigam lá que vocês vão ficar sabendo de todas as notícias de American Horror Story em primeira mão. Bom, só pra fazer aqui um link rapidinho com a última cena lá do Cape Fear, primeiro episódio de Double Feature, a gente termina o episódio com Harry tomando a tal da pílula, né, intitulada aí de The Muse pelo Austin, que deveria ali deixar ele um pouco mais criativo e com mais inspiração pra poder escrever o piloto da série que a Úrsula tá cobrando dele, né, a agente dele. Então mesmo depois ali da cobrança toda da agente pra que ele fique lá, ele mantém sim o plano de ir embora, porém na hora que ele tá indo devido ao uso ali da droga, ele começa a ter algumas alucinações. A gente vê algumas cenas ali do primeiro episódio, como ele no bar, com os outros escritores e tal, o animal degolado que ele viu na estrada também, e o homem que ele assassinou, que parece que já traumatizou ele bastante, e ficou uma cena aí bem marcada na cabeça dele. O que me dá a impressão quando eu tava assistindo essa cena é que parece que a cabeça dele tá trabalhando muito rápido. Então, basicamente, todas as ideias ou possibilidades de ideia que ele poderia ter estão ali borbulhando e fritando na cabeça dele, deixando ele, inclusive, muito incomodado e falando, caraca, eu preciso jogar isso pra fora. Então, logo após essa cena, a gente meio que tem o Harry desistindo de ir embora da cidade e voltando pra casa pra poder começar a escrever o tal do piloto, mas dessa vez com boas ideias, graças ao uso da droga. Logo em sequência, a gente tem ali mais uma cena da Alma tocando violino. Como eu tinha falado lá no review do primeiro episódio, ela parece realmente ter essa ambição de ser uma violinista profissional e tocar em grandes orquestras, então ela tá bem frustrada porque ela não consegue atingir o nível de perfeição que ela precisa. Então ela meio que conta ali pra mãe que ela viu o pai tomando aquela pílula e que talvez ela quisesse tomar também. Porém, depois aí que a Doris confronta o marido dela sobre o uso da pílula, a gente descobre que a pílula, além de deixar ele extremamente criativo, parece que deixa ele extremamente cuzão. Ele joga um monte de coisa na cara da filha, ele joga um monte de coisa na cara da Doris, mas parece que ele tem umas oscilações ali no meio entre tá, né, tipo, totalmente atordoado e totalmente cuzão e entender que ele é o Harry ainda e que ele não precisa ser dessa forma. Então esse momento ali que eu vi essas oscilações dele já me lembrou um pouco o rolê do Iluminado, que a gente sabe que tá sendo uma inspiração aí muito forte do personagem do Harry, que tem os momentos ali no Iluminado, quando o Jack começa a, né, entrar naquele delírio dele, naquela coisa meio frenética dele, a gente tem esse momento em que ele oscila entre os dois, ele tá meio lá, meio cá, então eu percebi que o Harry tá bem nesse momento agora, de perceber que ele tá sucumbindo aos efeitos da pílula, porém um pouco do Harry de antes ainda tá ali preservado. Logo em sequência, a gente tem uma cena em que o Harry sai de casa e encontra as criaturas, mas dessa vez elas não parecem querer atacá-lo. Elas ficam ao redor dele, dão uma cheirada nele, e o que me pareceu é que elas estavam vendo ele com uma certa semelhança em relação a elas. Então, a gente nesse momento ainda não sabia o que o Harry estava se tornando, mas as criaturas já tinham percebido. Logo em seguida, o Harry vai parar no mercado e a gente percebe que ele está aí muito compulsivo por comprar carnes ensanguentadas. Parece, inclusive, que o sangue é o principal atrativo dele na compra da carne. O que é muito importante a gente prestar atenção nessa cena? O dono do mercado, quando ele chega, ele pergunta sobre o Harry tá tomando a droga, tipo, meio que dá a entender que ele acabou de começar a usar e que por isso ele estava tendo esse comportamento. Eu quero fazer um link dessa cena com a cena lá da policial, do personagem da Dina Porter, que, como eu falei pra vocês, dá a entender de que tá escondendo alguma coisa e que tem sim noção dos perigos e do que tá acontecendo na cidade. Outra coisa importante da gente lembrar também são aquelas luzes vermelhas que eu falei pra vocês lá no primeiro episódio, que elas começam a acender em um certo momento do dia, dando a entender que a cidade já tem ali toda uma dinâmica para trabalhar em relação a essas criaturas. Então, o que me dá a entender nesse momento especificamente é que todo mundo da cidade sabe do que acontece, todo mundo sabe dos perigos e todo mundo sabe dessa tal droga. E a gente ainda não foi informado disso porque a gente está acompanhando ali a família do Harry que acabou de chegar na cidade. Então, assim como eles, né, como a gente está vendo tudo na perspectiva deles, a gente ainda não tem contato com essa história da cidade.
O Harry então compra as tais carnes e a gente tem a primeira cena realmente de gore dessa temporada. Quem acompanha American Horror Story já tá acostumado aí com as cenas extremamente violentas, cenas de choque visual são muito frequentes na série, até porque eu já expliquei há muito tempo aqui no canal a diferença de terror e horror. Horror ele tem mais essa pegada do choque visual, né, e o terror tem mais a pegada de te deixar assustado e com medo. Então American Horror Story sempre foi mais inclinado para as cenas de choque visual e para as cenas de gore. Apesar de eu gostar bastante de muitas produções que tem muitas cenas de gore, eu me incomodo muito quando o gore é jogado de qualquer forma na produção. Eu gosto quando ele é colocado num certo contexto e dependendo da fotografia, do contexto e, enfim, da direção, a gente até consegue fazer uma coisa esteticamente bonita com aquele gore. É estranho falar que é bonito, porque é um negócio muito nojento, mas ao mesmo tempo eu consigo enxergar um pouco de beleza em algumas cenas de gore. E essa cena especificamente, eu achei ela muito bonita. Eu não sei se pela fotografia muito fria e esse filtro muito claro que eles colocaram nessa temporada, onde as coisas praticamente não têm cor, parece que a gente tá vendo tudo através de uma nuvem meio nublada, acabou que todos os elementos ali da cena estavam um pouco brancos, um pouco cinza, então quando chegou o vermelho da carne e o vermelho do sangue, eu achei que fez um contraste muito bonito, e apesar de ser uma cena bem nojenta, que me deixou bem enjoado, ainda assim foi uma cena que eu achei em questão de composição estética, uma cena muito bem encaixada, e também que teve contexto, tá? Eu não sou a pessoa que gosta de gore gratuito, eu acho que o gore tem que ter um contexto na história da produção, e nesse caso ele foi muito bem contextualizado. Um PS que eu queria fazer aqui sobre o comportamento do Harry é que eu particularmente não entendi se tudo isso que a gente está acompanhando até esse momento no segundo episódio é sob efeito de uma única pílula que ele tomou, porque se for a parada é realmente muito forte, ou se ele tá tomando vários comprimidos. Eu não entendi isso muito bem, então inclusive se você entendeu, deixa aqui nos comentários, porque eu não lembro de ter pego esse detalhe dele tomando mais de uma vez a pílula. Um outro efeito que eu percebi que a pílula teve no Harry, e aí eu já não sei se é o efeito da pílula ou se realmente era uma coisa que o Harry já tinha e acabou sendo desencadeado pelo uso da droga, é o fato dele ter ficado extremamente egocêntrico. Ele parece que agora ama o trabalho dele, que acha ele incrível, se compara inclusive até com Tarantino, então ele começa a ser uma pessoa muito egocêntrica e usar isso tudo pra diminuir a Doris o tempo todo. Continuando no episódio, a gente tem mais uma cena que me surpreendeu muito, eu realmente não tava esperando isso, que é a hora que a Doris corta o dedo e o Harry começa a chupar o dedo dela como se não houvesse amanhã. Eu tô gostando muito desse ritmo um pouco acelerado dessa temporada, que a gente não tem necessariamente vários momentos em que parece que vai acontecer alguma coisa e não acontece. E eu tô achando que tá uma dinâmica um pouco mais próxima de um filme. As coisas estão acontecendo um pouco mais rápido e eu tô gostando bastante disso. Até porque vale lembrar que a gente já teve aí alguns problemas de ritmo em American Horror Story, onde algumas temporadas, né, Freak Show, acabaram levando um pouco de tempo demais pra acabar e alguns plots demoraram um tempo demais pra serem desenvolvidos. Então não acho que necessariamente é um ponto negativo eles estarem acelerando o processo. Indo um pouquinho aí mais pra frente no episódio, a gente tem pela primeira vez a The Chemist sendo citada, a personagem da Angelica Ross, que ainda não apareceu nesse episódio, mas a gente descobre que é ela que faz essas pílulas. O Austin, então, explica aí a história dessa pílula, né, a The Muse, que foi intitulada The Muse recentemente, ela não tinha um nome até então, e nem ninguém sabe o que vem dentro dela. O Austin explica que há uns 15 anos atrás uma pessoa começou a experimentar umas substâncias aí diferentes na composição de drogas e acabou criando por acidente essa droga que o Harry tomou. De acordo com Austin, ela só funciona em pessoas talentosas, então ela faz esse aceleramento aí de funcionamento cerebral e deixa você extremamente criativo a partir do momento que você tem alguma criatividade. Então, se você for uma pessoa que não tem talento naquilo que você está tentando explorar, ela vai acabar meio que fritando o seu cérebro e deixando você como aquelas criaturas que a gente vê na cidade. Então, essa cena é muito importante porque a gente não só entende um pouco mais da história da pílula, o porquê ela existe, mas a gente também entende o que acontece quando ela dá errado. E aí a gente conhece quem realmente são aquelas criaturas da cidade. Não são seres marinhos, não são vampiros, não são extraterrestres. Eles são simplesmente pessoas que foram vítimas aí de um efeito negativo dessa droga. Outra coisa que o Austin também acrescenta é que ele vai sim precisar de sangue para poder suprir o que o corpo dele vai estar demandando e que o sangue animal e sangue em pequenas quantidades não vai ser suficiente. Então que é bem provável que ele vá começar a tomar, né, sangue humano, aproximando bastante aí a dinâmica deles da dinâmica dos vampiros em relação à estética, em relação a modo de vida e etc. Tudo ali já me soa bastante vampiro, mas de qualquer forma agora ele oficializou que eles se alimentam de sangue também. Então eu gostei bastante porque parece uma releitura de contos de vampiros. E eu não lembro se eu cheguei a comentar isso
isso lá no review do primeiro episódio, mas eu achei a estética dos vampiros muito parecidas com a estética dos vampiros do 30 Dias de Noite. Foi um filme que foi uma adaptação aí de uma HQ bem conhecida, e os vampiros inclusive parecem bastante com os da HQ também. Alguns deles, algumas das criaturas ali me pareceram também um pouco a estética do Nosferatu. Então assim, me parece que rolou um mix aí de vários vampiros da cultura pop pra poder fazer essas criaturas, as roupas, a careca, os dentes, tudo parece muito vampiresco. E agora, né, além de tudo, a gente tem o Austin dizendo que elas também se alimentam de sangue. Então parece realmente que foi uma releitura aí de vampiros, alguns um pouco mais atordoados ali, um pouco meio seguindo só os instintos deles, e do outro lado a gente tem esses vampiros que deram certo, que são bem mais conscientes do que tá acontecendo. Continuando com o episódio, a gente percebe que a pílula trouxe sim efeitos muito positivos pro Harry, porque o roteiro que ele escreveu acabou sendo aprovado por alguns executivos, inclusive enviado para Joaquin Phoenix, que foi o ator aí que fez o Coringa, para quem não percebeu quem que ele era na hora que ele foi citado ali na série. E aí nesse momento a gente vê que o Harry provavelmente vai ter muita dificuldade para largar essa pílula. Netflix offered me a deal. Inclusive, logo em sequência, a gente tem um diálogo muito importante da Belle Noire, e eu não sei se as pessoas deram tanta atenção para esse diálogo quanto eu gostaria, em que ela diz que o que fez ele ficar viciado não foi a pílula, e foi sim o sucesso. De fato, a pílula não trouxe nenhum efeito de dependência nele. O que ele ficou dependente, o que ele gostou e ele quer proporcionar de novo na vida dele, são os efeitos que a pílula causou em relação à carreira dele e à vida financeira dele. Então, nesse momento, eu acho que a gente talvez tenha o plot principal de Red Tide, que é essa primeira parte de Double Feature. Eu sempre falo que American Horror Story normalmente tem mais camadas do que a gente está esperando. E pra mim, o ponto principal dessa temporada é realmente essa obsessão pelo sucesso e esse vício pelo sucesso. Então tudo que eu tô vendo ali parece uma grande metáfora para falar de pessoas que têm contato com o sucesso muito fácil e como que isso interfere na vida pessoal delas, na ambição delas, nos códigos morais e éticos delas. Porque, né, a gente vive num mundo capitalista e a gente sabe que dinheiro é poder e poder mexe muito com a nossa cabeça, principalmente quando a gente não tá acostumado com esse poder. Continuando no episódio, a gente tem uma cena que eu achei muito importante e muito especial, que é o momento em que o Mickey, ele abriga a Karen em casa. Nesse momento a gente tem ali um pouco de desenvolvimento desses dois personagens, né, que são olhados aí de forma completamente marginalizada pelos outros personagens da série e não dão nem espaço, né, para que eles sejam, enfim, quem eles realmente são e a gente conheça a história deles. E a gente descobre que o Mickey é um roteirista e que ele é muito fã de cinema, então ele tem ambições, ele tem sonhos e ele sim tem muito talento, porque a gente vê que ele toma a pílula e a pílula dá um efeito nele muito parecido com o do Harry, né, de ter essa descarga de criatividade. E a gente descobre que a Karen também tem uma vertente artística, ela era pintora, pinta inclusive muito bem, e ela descobre ali conversando com o Mickey que os quadros dela já chegaram até a serem vendidos, né? Por um valor ali de $5, bem baratinho, mas ela fica muito feliz e não se importa com isso. O Harry então sai aí na primeira caçada dele junto com o Austin e com a Belle, e eles vão caçar um cara que eles conheceram no Craigslist. Craigslist é um site que existe lá nos Estados Unidos, onde basicamente qualquer pessoa pode anunciar qualquer tipo de produto ou serviço. É um site que tem muitos problemas de fiscalização, muitos problemas de fraude, então não é um site muito confiável, apesar dele ser muito usado. Já aconteceram inúmeros crimes com o uso do Craigslist, inclusive existe o Craigslist Killer, que foi um assassino que já foi pego lá nos Estados Unidos, que usava esse site para poder selecionar as vítimas deles. Então eles usam o site para escolher a vítima deles, o que não é tão estranho assim, levando em consideração esse histórico tão grande que esse site tem, né, de criminosos usando o site para poder escolher suas vítimas. Se encaminhando ali mais pro fim do episódio, a gente conhece a Lark, personagem da Billie Lourd, e eu queria parar pra falar o quanto eu amei essa personagem nos 15 segundos que ela participou de Double Feature. Primeiro, toda a estética ali do lugar que ela trabalha, a estética dela, e o modo como ela fala, eu amei tudo, achei tudo muito Tim Burton, achei tudo muito à beira do ridículo, mas não chegando no ridículo, e isso é outra coisa que eu queria falar sobre Double Feature. Existem alguns diálogos e algumas temáticas que estão sendo abordadas nessa temporada que elas beiram tanto ridículo, e eu amo isso. Eu amo quando uma coisa poderia ser extremamente tosca, mas ela é muito bem feita e ela fica muito legal de assistir. Esse momento ali da Lark, todo o diálogo dela, tudo que ela explica e até mesmo o que ela faz da vida, poderia ser muito tosco. Poderia ser algo que a gente riria daquilo e falaria, nossa, por que enfiaram esse plot em American Horror Story? Mas é aí que você percebe quando uma coisa é bem feita, bem escrita, bem dirigida e bem atuada. Porque nada nesses dois episódios me soou ridículo. Apesar de serem diálogos e temas que se vocês colocassem em outras produções, e a gente viu isso acontecendo muito em American Horror Stories, né, que foi o spin-off da série,
como que elas podem soar ridículas em outros contextos. Então, o terror, ele brinca com o ridículo o tempo todo, e eu acho isso é uma das coisas que eu mais amo no terror, mas ele tem que ser bem feito, e eu achei que a Lark foi uma prova de que isso está sendo muito bem feito nessa temporada. Falando rapidinho das contribuições que a Lark trouxe para esse episódio, ela contou que a pílula não funciona só com escritores, ela funciona com qualquer pessoa que tenha talentos artísticos, então a gente descobre ali que, na verdade, aquelas pessoas que estão na cidade, que são as criaturas, elas podem ser, sei lá, pessoas que tinham a ambição de serem cantores, potenciais pintores ou qualquer outra coisa. Não precisavam necessariamente ser escritores, que até então, né, era a única forma ali de arte que a gente tinha tido contato na temporada. A filha do Harry, enfim, toma a tal da pílula. A gente descobre que ela também é talentosa, né, afinal ela consegue tocar o que ela queria na hora, mas ela acaba passando mal, acredito eu, por ter sido, né, um efeito muito forte, talvez por ela ser uma criança, o corpo não tem aguentado muito bem. No final ela vira uma cuzona igual o pai e acaba esculachando a mãe novamente. E mais pra frente no episódio, né, a cena que fecha o episódio, a gente descobre que ela também tá lá comendo os bichos e já tá se desenvolvendo como uma das criaturas igual o pai dela. E essa é a cena que conclui Pale, o segundo episódio do Double Feature. Eu tô gostando bastante de tudo por enquanto, eu tô amando a construção da loucura do Harry. Eu acho que essa série tá muito, muito bem equilibrada. Todas as construções dos personagens estão chegando pra gente num ritmo muito legal. A gente tem os momentos de explorar cada história, de entender cada personagem. A gente também tem desenvolvimento da loucura do Harry sendo feito de forma gradativa. Então eu acho que essa temporada tá provando que as coisas não precisam de 100 episódios pra acontecer e também não precisam se atropelar. Quando você constrói um roteiro bem feito, você tem as coisas se desenvolvendo com muita calma. Então a minha avaliação agora dos primeiros 2 episódios de Double Feature, eu tô gostando muito. Amei direção, amei fotografia, amei o modo como tá se desenvolvendo, amei as temáticas e os conteúdos dessa primeira parte da temporada, e por enquanto não tenho nada de ruim a dizer. Eu acho que foi possivelmente 2 dos melhores episódios de American Horror Story que eu já assisti. Eu espero de coração que a série continue nesse ritmo e que a gente possa ver essa história se tornando algo que a gente vai lembrar com muito orgulho. Então eu vou ficando por aqui com o review desse episódio. Contem pra gente aqui nos comentários o que vocês acharam, o que estão achando, né, até o momento de Double Feature. Não esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo, de se inscrever aqui no canal para ajudar a gente a bater os 100k e também de seguir a gente em todas as redes sociais que estão aqui na nossa descrição. Semana que vem eu tô de volta com mais um review. E é isso, valeu e até o próximo vídeo.